abençoe a todos, eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. É a segunda vez que eu participo da TV Comunidade Refúgio em Cristo, é com alegria no coração, irmãos, que nós vamos compartilhar hoje, juntos, o aprendizado da Palavra de Deus, o ensinamento que a Palavra nos traz. Eu digo sempre que a Palavra de Deus ela é importante na vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, porque a Palavra de Deus define o nosso futuro. Ela nos revela a verdade, e é a verdade que nos é revelada através da Palavra de Deus, que nos liberta, que nos transforma. A Palavra de Deus é que nos santifica quando nós colocamos ela em prática. Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, Pai, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. É necessário que nós tenhamos uma vida de santidade, por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, que ninguém verá o Senhor se não tiver santificação na sua vida. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, assim diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos iniciar hoje um estudo interessante, eu acho, curioso até. E eu acredito, olha, que esse estudo vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Porque nós vamos poder aprender juntos um pouco mais daquilo que Deus pede para nós e aquilo que Deus proporciona para aquelas pessoas que decidem fazer aquilo que Ele pede. Essa é a diferença. Veja bem o que eu falei, as pessoas que decidem fazer, as pessoas que por vontade própria, que por iniciativa própria, elas tomam a decisão de obedecerem a Deus e fazer aquilo que Deus pede. Eu disse uns dias atrás, num estudo que nós tivemos na igreja, no momento em que nós adorávamos ao Senhor, que as coisas que o Senhor pede para nós fazermos e as coisas que Ele pede para nós deixarmos de fazer são única e exclusivamente para o nosso bem. Não há outro objetivo ou outro interesse da parte de Deus em relação a nós que não seja esse, que tudo nos vá bem. É isso que Deus quer para mim e para você que está assistindo. E olha que tem uma palavra que Ele diz para nós, e me veio à mente agora, está em Jeremias capítulo 29, que o Senhor diz assim, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Olha, os planos que Deus tem para mim e para a tua vida. Que planos são esses? Ele diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus quer o nosso bem, querido. Eu não sei qual é a tua situação, não sei o que você está vivendo hoje na sua vida. Quem sabe alguém que está assistindo já perdeu a esperança, não vê uma perspectiva das coisas mudarem, fazer o quê? Vou ter que conviver com isso, vou ter que viver dessa maneira, sofrendo dessa maneira. Não, eu digo para você, eu afirmo, Jesus tem poder para mudar a tua vida, porque para Ele nada é impossível. Olha o que Ele diz para nós em Jeremias capítulo 32, Deus diz assim, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Olha o que Deus está dizendo para mim e para você, querido. Não há situação que Deus não possa resolver na nossa vida. Não há nada que seja impossível diante do nosso Senhor. Só que, às vezes, para que as portas se abram na nossa vida, para que a bênção chegue, para que o problema seja resolvido na nossa vida, é preciso uma atitude da nossa parte. Sabe por quê? Porque Deus já fez a parte dele. Deus já fez a promessa e cumpre a sua palavra. Eu vou lembrar para você o que a Bíblia diz em Números capítulo 23, verso 19. Lá diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria, então acredita. Só que às vezes, quem sabe o que é preciso na nossa vida é uma atitude. Quem sabe nós precisamos fechar uma porta na nossa vida e essa porta está nos levando para longe de Deus. E essa porta tem que ser fechada para que então o Senhor possa abrir outra porta na nossa vida, uma porta de bênção, uma porta de vitória. Deus quer o nosso bem. Esse é o objetivo, o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Deus quer o nosso bem, acredite nisso. Eu lembro de Mateus capítulo 7, que lá o Senhor Jesus diz assim, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Mateus 7, Jesus diz assim também, pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós vamos abordar hoje, como já foi dito na semana anterior, nós vamos falar sobre portas. O assunto são as portas de Jerusalém. E o que me levou, o que me despertou para esse estudo, para esse assunto, foi que um dia, assistindo um culto, participando de um culto a Deus, o preletor ele usou uma passagem que está em João capítulo 5, onde fala daquele homem que há 38 anos sofria de uma enfermidade, ele estava junto ao poço de Betesda, aguardando que as águas se movessem, ele entrasse nela e fosse curado. Mas ali nessa passagem diz que esse poço ficava junto à porta das ovelhas. E na hora me veio à mente, porta das ovelhas, que coisa, para que servia essa porta, né? E aí eu fui para a Bíblia, e a Bíblia me levou lá em Neemias, livro de Neemias, e aí eu pude perceber que lá fala da porta das ovelhas. Mas essa não era a única porta que havia. Existiam outras portas. E é necessário, eu entendo, você pode pensar assim, o que isso tem a ver? O que interessa as portas de Jerusalém? Que significado ela tem? Querido, a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Presta atenção nisso e creia nisso. Creia no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela é orientada, é conduzida por Deus, toda a Escritura. E ela é proveitosa, ou seja, ela é útil. Tá? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para exortar, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus, não está falando o homem masculino, está falando o ser humano, todo homem de Deus, ou seja, aquele ser humano que obedece a Deus, tá? Seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O que é que eu concluo disso? E eu quero que você entenda, tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, todas as palavras que aqui estão registradas, elas têm uma importância, têm um significado, elas têm um porquê de estarem ali. Então entenda uma coisa, valorize cada vírgula da palavra de Deus. Não retire, não acrescente nada do que nela está escrito. Alimente-se da palavra de Deus, assim como você alimenta o seu corpo físico com o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, alimente a sua alma, o seu coração com a palavra de Deus. Ela é a vida que nos sustenta. Eu entendo que muitas pessoas a rejeitam, desprezam a palavra de Deus. Mas eu digo, repito pela segunda vez, ela é importante na vida de qualquer pessoa, pois ela define o futuro da nossa alma. Ela mostra, escancara diante de nós a verdade, que muitos podem crer e seguir essa verdade, e outros podem deixar de lado, achar que ela não é necessária nas suas vidas. Queridos, as portas de Jerusalém têm uma importância muito grande na nossa vida hoje. Você pode... Alguém de repente está assistindo e pode dizer, olha, eu já ouvi esse assunto, já li sobre isso, já estudei sobre isso, né? Glória a Deus então, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas eu te digo assim, ó, se esse estudo, esse simples estudo, ele fizer a diferença na vida de uma pessoa, se esse simples estudo servir para mudar a vida de uma pessoa, haverá uma festa nos céus e o nome do Senhor Jesus será glorificado, será exaltado. Aleluia. Eu gostaria de iniciar lendo alguns versículos do livro de Neemias, que está no capítulo 1, vou ler o versículo 1, 2 e 3, deixar como base para nós seguirmos a esse estudo. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação.
os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Vamos usar esses 3 versículos para nós iniciarmos o estudo. Antes de nós falarmos propriamente das portas, eu gostaria de situá-los um pouco no tempo e no espaço em que os muros e as portas de Jerusalém foram derrubados, foram fendidos, foram queimados e foram reconstruídos. Quando Salomão era rei, o povo de Israel era composto por 12 tribos. Salomão reinava sobre as 12, o povo era unido, era um só. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. E a partir daí houve a divisão, a ruptura do povo de Deus. Quando houve a incursão, a conquista por Babilônia, a nação de Israel já estava dividida em 2 partes. Uma delas chamada Reino do Norte, que ficou sendo chamada também de Israel, composta por 10 tribos e tinha por capital Samaria. E a outra era o Reino do Sul, chamado de Judá, composto pelas tribos de Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés. E tinha por capital Jerusalém. Então, quando houve a conquista, a nação de Israel já estava dividida em 2. Não era mais um povo unido. Começa por aí a fraqueza e a derrota de um povo, a divisão. Mais ou menos 733 a.C., se não me falha a memória, um rei assírio, ele parte sobre o povo de Israel e conquista os israelitas, o Reino do Norte. Esse era o chamado israelita, o Reino do Norte. Ele conquista, e mais ou menos no período de 11 anos ele leva para conquistar totalmente essa nação, o Reino do Norte. E ela culmina com a queda de Samaria, quando ele conquista a capital do Reino do Norte, Samaria. Mais ou menos uns 130 anos depois disso, é a vez de Judá, do Reino do Sul, que tinha por capital Jerusalém. Então, se levanta Nabucodonosor II e ele conquista. Ele faz 3 incursões sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, sobre Judá. Na primeira delas, é quando Daniel e os seus amigos, lembram? Ananias, Misael e Azarias, os famosos daqueles Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados cativos para a Babilônia. A segunda incursão desse rei Nabucodonosor II foi mais ou menos 8 anos depois. E aí é quando o profeta Ezequiel é levado cativo, junto com ele 10.000 pessoas em torno disso. E o templo de Jerusalém, nessa segunda incursão, ele é totalmente saqueado. Tudo que havia de valor no templo de Jerusalém é levado para Babilônia. Não ficou nada, a não ser as paredes. Na terceira incursão, mais ou menos 10, 11 anos depois dessa segunda, então ele levou mais ou menos em torno de 18, 19 anos, foi o tempo que levou Nabucodonosor para conquistar Judá, o Reino do Sul. Nessa terceira incursão, o templo de Jerusalém é totalmente destruído. Totalmente destruído. E aí vale aquela pergunta, por que tudo isso aconteceu? Afinal, Deus não era o Deus deles? Eles não eram um povo de Deus? Deus não tinha a obrigação, vamos dizer assim, de proteger o seu povo? Sim, tinha. Mas então, por que aconteceu? Temos que esclarecer que aconteceu isso por causa da desobediência, da infidelidade, da idolatria. Isso aconteceu porque as pessoas se voltaram contra Deus e não se dispuseram mais em obedecer a sua palavra, não se dispuseram mais, não tomaram mais a decisão em seus corações de fazerem aquilo que Deus pedia. E aí eu lhes pergunto agora, como que Deus vai agir na vida de uma pessoa se essa pessoa decide, toma a decisão de negligenciar a palavra de Deus, toma a decisão no seu coração de não acreditar naquilo que Deus pede que ela faça, mesmo sabendo que aquilo é para o seu bem? Como que Deus vai agir na vida de uma pessoa se ela toma por livre e espontânea vontade a decisão de não seguir os caminhos do Senhor? O compromisso de Deus é com aqueles que lhe obedecem. Aí você pode dizer, mas então Deus é mau, Deus é injusto? Não, absolutamente não. Deus não é assim. Deus ama a todos. Deus se importa com todos. E em Jesus Cristo, Deus mostra o seu amor para com todos.
indiscriminadamente, porque ele diz que ele deu por amor ao mundo, ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, entende? No crer está implícito o obedecer. O compromisso de Deus é com aqueles que confiam no seu nome. O Salmo de número 9 diz assim: os que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Os que confiam no Senhor esperam no Senhor. Os que confiam e esperam no Senhor vão procurar viver uma vida de santidade. Os que confiam no Senhor, esperam no Senhor e vão levar uma vida de santidade. Santidade não se consegue de outra maneira a não ser através da obediência da palavra de Deus, ou seja, fazendo aquilo que Deus pede que seja feito. Não há outra maneira. Eu quero dizer, Deus se importa contigo. Você é importante para Deus. Deus tem compromisso com você, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos esforçarmos diariamente para levarmos uma vida de santidade, uma vida de fidelidade a Deus. Pois bem, Neemias tinha uma grande missão pela frente. Reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Antes de Neemias tomar essa decisão no seu coração, o templo de Jerusalém precisava ser reconstruído. A Bíblia e a história nos mostram que um homem foi encarregado da reconstrução do templo. A Bíblia nos mostra que Zorobabel foi encarregado junto com todos aqueles que Deus levantou e tocou em seus corações para que fossem e fizessem a obra. Está lá em Êxodo, capítulo 1. Eles fossem e cumprissem a missão de reconstruírem o templo. Pois bem, passaram-se muitos anos depois da conquista de Jerusalém pela Babilônia. Muitos anos se passaram e com o passar desse tempo um rei chamado Ciro, ele se projeta contra a Babilônia, conquista a Babilônia e ele passa então a ser o dominador do povo hebreu. Mas a Bíblia diz que Deus, veja bem, esse homem Ciro, ele era um rei pagão. Mas a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, Deus desperta o espírito de Ciro para que Ciro fosse favorável ao povo de Israel, ao povo judeu que ali estava. Aquele povo que ali estava cativo, ele simplesmente passou da mão de um que o dominava para a mão de um outro que o passou a dominar. E agora veja a maneira como Deus age. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Por causa da rebeldia, da desobediência, Deus permitiu que um rei pagão, um rei que não temia o seu nome, conquistasse o seu povo e dominasse sobre ele. Mas quando chega o tempo de Deus agir, o tempo da misericórdia de Deus, Deus levanta um outro rei pagão, que não conhecia o seu nome, que é Ciro, e usa esse rei para libertar o seu povo, para aplicar a sua misericórdia sobre o seu povo. Às vezes a gente fica pensando, tentando entender a maneira como Deus age. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, tem uma passagem que diz assim: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Isaías 55, versos 8 e 9, a Bíblia diz assim, olha: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A gente fica tentando entender como Deus vai agir. A gente se prostra diante do obstáculo que está à nossa frente, ou diante da dificuldade que nós estamos enfrentando, e a gente fica tentando imaginar uma solução, e muitas vezes nós não encontramos essa solução, porque tem coisas que são impossíveis para nós, mas a Bíblia diz que são possíveis para Deus. Jesus diz isso lá em Lucas capítulo 18. E aí o que nós fazemos? Nós ficamos ali estarrecidos, esperando em Deus, claro, confiando no Senhor. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Mas nós estamos muitas vezes tentando imaginar como Deus vai agir. E quando nós não conseguimos imaginar a maneira como Deus vai agir, o que acontece? Muitos se prostram, porque não enxergam a solução. Querido, a maneira como Deus age não compete a nós entendermos
ou queremos adivinhar. O que importa é que Deus age na minha e na sua vida quando nós nos colocamos na sua dependência, quando nós nos colocamos em obediência à sua palavra, quando nós confiamos no Senhor, porque eu acabei de dizer antes que aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados por Ele. Foi Ele que disse isso, está aqui na sua palavra. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Sim, Ele cumpre. O que nós temos que fazer é esperar no Senhor. Aquele povo, há muitos anos era cativo. Há quanto tempo ele esperava serem libertos e poderem voltar para a sua terra? Eles poderiam imaginar que Deus ia usar um outro rei pagão que estava dominando sobre eles para que os visse com bons olhos? No primeiro reinado, primeiro ano do seu reinado, Deus mudou o coração de Ciro a favor do seu povo. Deus pode mudar qualquer situação a teu favor, acredita nisso. O problema é que nós muitas vezes não queremos crer, não é verdade? É mais fácil nós acreditarmos no problema e na dificuldade do que acreditarmos a ver na providência de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Ciro reconheceu que Deus deu a ele todos os reinos da terra. Ciro convivia com pessoas que temiam a Deus. A Bíblia não fala, mas eu consigo imaginar quantas vezes essas pessoas que estavam à volta de Ciro, com o bom testemunho das suas vidas, despertaram a curiosidade de Ciro em conhecer ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Ciro reconhece a grandeza de Deus. E ele sente no seu coração que Deus deu a ele a missão para que o templo fosse reconstruído. O templo de Jerusalém. Então ele chama o povo judeu e os chefes das casas de Judá e de Benjamim se levantam, junto com os profetas, com os sacerdotes, com os levitas e com todos aqueles que Deus havia tocado no coração. Então eles vão fazer a obra. Zorobabel, como eu já disse antes, ele encabeça a reconstrução do templo. A Bíblia mostra que ele enfrenta muitas dificuldades, muitos ataques dos seus inimigos para que o templo não fosse reconstruído. Mas ele não esmoreceu diante de nada disso. Eles foram até o fim, embora levou bastante tempo, mas eles cumpriram aquilo que Deus havia colocado no coração deles e que eles haviam recebido de bom grado. Veja bem, a atitude de Zorobabel e aqueles que estavam com ele. Deus colocou no coração deles e eles cumpriram aquilo. Houve uma atitude da parte deles. Lembra que eu disse antes que muitas vezes é preciso uma atitude da nossa parte para que as coisas aconteçam na nossa vida? Assim foi com Zorobabel e com aqueles que estavam. Eles concluíram o templo e edificaram o templo de Jerusalém. Algum tempo depois, Neemias, aí entra esses versículos que nós lemos, ao receber a notícia de como estava Jerusalém, os muros, as portas, ele se entristece. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. E ele achava graça, diz a Bíblia, aos olhos desse rei. Ele era bem quisto pelo rei. Ele era considerado, era respeitado pelo rei. Então ele fala com o rei, e o rei, além de permitir que ele vá, ainda providencia meios para que ele vá. Então Neemias vai para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chega lá, e ele fica por 3 dias, praticamente em silêncio, só observando. E tu sabe que isso me chama a atenção para uma coisa? Neemias chegou lá cheio de boas intenções, sim, as melhores possíveis. Mas ele não chega, como se diz, chegando, né? Ele chega com calma, ele analisa, ele olha, ele observa, ele se inteira, interage com tudo o que está acontecendo. E aí eu te pergunto, o que Neemias ficou fazendo será durante esses 3 dias? A Bíblia diz que à noite ele saía e olhava os muros, olhava o estado da cidade e via os muros fendidos, as portas queimadas. Mas durante esses 3 dias, ele sendo um homem temente a Deus, será que ele ficou lá de pernas para cima, na sombra? Não. Ou será que ele ficou buscando a Deus, pedindo uma direção de Deus, uma orientação de Deus? Eu acredito que sim, e essa hora chega. Então ele reúne os sacerdotes, aqueles que estavam ali, o povo. Então ele faz os sacerdotes e aquele povo verem, se darem conta de como estava Jerusalém, os muros e as portas. E ele fala para eles como a mão de Deus havia sido com ele daquele propósito.
Então o coração daquele povo se enche de alegria, de esperança, e eles abraçam junto com Neemias o propósito de reedificar os muros e as portas de Jerusalém. Quando eles partem para cumprir essa missão, se levanta mais um obstáculo. Se não me engano, chama-se Sambalat o nome desse homem. Ele se levanta junto com outros para se oporem e os ameaça. E aí Neemias, o que ele faz dentro dessa ameaça? Ele volta correndo lá para a Pérsia, para o rei da Pérsia, para Artaxerxes, e ele fica lá: eu vou ficar aqui porque aqui eu estava tranquilo, não vou esquentar minha cabeça com nada. Né? Não. Sabe o que Neemias diz dentro daquele povo atemorizado, dentro das ameaças? Ele diz: olha, o Deus dos céus, Ele é que nos fará prosperar. Queridos, a força de Neemias não estava nos homens que estavam com ele. A esperança de Jeremias em construir aqueles muros não estava nos homens que junto com eles abraçaram aquela missão, aquele propósito. Estava em Deus. Estava no Senhor. Neemias, ele deixa bem claro, veja bem, sozinho ele não ia fazer nada, nós sabemos disso. Quem sabe ele não ia conseguir erguer uma pedra sozinho, ele precisava da ajuda física dos outros. Mas ele deixa bem claro com essas palavras: o Deus dos céus, Ele nos fará prosperar. Que ele podia estar com um exército ao lado dele, que se não fosse a mão de Deus, ele não ia conseguir cumprir aquela missão. Eu quero te chamar a atenção para isso. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, pelos nossos meios, por aquilo que nós temos, pela nossa sabedoria que nós vamos conseguir alguma coisa. Nós vamos chegar a algum lugar e conseguir atingir os propósitos da nossa vida se a mão de Deus estiver sobre a nossa vida. É dessa maneira que as coisas vão se realizar, se concretizar em nós e através de nós. Somente se a mão de Deus. Por isso eu te digo, nós temos que nos colocar sobre a dependência de Deus. Confiar no Senhor, acreditar que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades e nos dar direção para que nós possamos ter uma vida correta, uma vida de vitória. É isso que Deus faz na nossa vida. Por quê? Porque eu torno a dizer, não sei quantas vezes já falei antes, o objetivo, o propósito de Deus é que tudo nos vá bem, é que nós sejamos felizes, sejamos vencedores. Vamos ter momentos de angústia? Claro que vamos. Nós estamos nesse mundo, aqui nós estamos de passagem. Jesus não prometeu mar de rosa, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse que estaria conosco. Ele que nos fortalece. Mesmo quando nós estamos cansados e sem força. Isaías capítulo 40 diz que o Senhor dá força aos cansados. Ele multiplica o vigor ao que não tem nenhuma força. Confia no Senhor e espera nele. Salmo número 37. Descansa no Senhor. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Espera nele e o mais Ele fará. Ele agirá em teu favor, eu tenho certeza disso. Pois bem, Neemias tem uma grande missão na frente dele. Reconstruir os muros, reconstruir as portas de Jerusalém. Os muros simbolizam segurança, proteção. As portas, elas têm um significado, eu creio, na nossa vida hoje. As 12 portas que Jerusalém tinha naquela época, em seus muros, cada uma delas tinha uma utilidade e ela só poderia ser usada naquele propósito. Eu acredito, eu entendo que cada uma dessas portas tem hoje na nossa vida um significado espiritual. A primeira porta que fala é a porta das ovelhas. Eu quero ler com vocês a passagem que está em Neemias capítulo 13, é o versículo 1. E diz assim: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-se as portas e continuaram até a torre de Sem. Por que essa porta tinha esse nome? Por que era chamada porta das ovelhas? Outros também dizem porta do gado. Porque era por essa porta que eram introduzidas em Jerusalém as ovelhas, os cordeiros, que eram levados ao templo para serem sacrificados ao altar, como expiação dos pecados. Essa é a única porta que a Bíblia diz
que depois de edificada ela foi consagrada. Foi nessa porta, presta atenção nisso, foi nessa porta que tudo se iniciou. A reconstrução dos muros, a edificação das 12 portas se iniciou com essa porta, a porta das ovelhas. Foi ali que tudo se iniciou. A Bíblia diz, em João capítulo 5, ela nos mostra que Jesus certa feita curou um cego de nascença. Aí depois que Jesus curou ele já era uma pessoa adulta, ele foi levado para o templo, diante dos fariseus, dos escribas, e lá eles questionaram esse homem sobre quem o havia curado. E aí então ele dá testemunho de Cristo. E aqueles homens tentam denegrir o nome de Cristo e o poder que estava em Cristo, né, chamando Cristo de pecador. E ele diz, olha, ser pecador eu não sei. Eu sei que eu não vi e agora eu vejo. Entende? E outra coisa, ele diz mais assim, será que Deus vai dar esse poder a um homem pecador? Pois bem, ele é expulso do templo. E ao sair do templo ele se encontra novamente com Jesus. Tudo indica que Jesus estava ali, pertinho do templo, perto do tanque de Betesda, né? E perto da porta das ovelhas, porque a porta das ovelhas ficava bem próxima ao templo de Jerusalém. E aí, no capítulo 10, né, de João, Jesus, eu consigo imaginar essa cena, aquele homem junto com Cristo e outras pessoas à sua volta, Jesus próximo à porta das ovelhas, quem sabe vendo pessoas entrarem com as suas ovelhas e seus cordeiros para serem sacrificados, como expiação dos seus pecados. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. E quem entrar por mim, diz Jesus, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Olha que coisa interessante. Jesus é a porta das ovelhas. E assim como fica bem claro também que aquelas ovelhas, aqueles cordeiros que passavam pelaquela porta do muro de Jerusalém, elas são uma alegoria do próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Essa porta das ovelhas, querido, ela nos mostra também quem nós somos, a quem nós pertencemos, a quem nós servimos. Porque eu lembro que lá no Salmo de número 100 diz assim, sabei que o Senhor é Deus, que foi Ele que nos fez, nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então nós somos ovelhas, e como ovelhas nós temos um pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção numa coisa, assim como aquelas ovelhas, elas entravam pela porta das ovelhas e eram conduzidas ao altar do templo para ali serem sacrificadas, nós como ovelhas, nós precisamos passar pela porta que é Jesus Cristo, a porta das ovelhas. Não há outra maneira de encontrarmos a salvação para a nossa alma. E como ovelhas, a nossa vida tem que ser levada ao altar. A nossa vida tem que chegar ao altar de Deus, e só se chega ao altar de Deus, à presença de Deus, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é dado à vaidade, quem não jura enganosamente. Ou seja, eu vou resumir tudo isso numa palavra: quem busca uma vida de santidade e obediência a Deus, é esse que vai estar no altar do Senhor, na presença do Senhor. É lá que a nossa vida deve estar. Nós somos ovelhas, sim, e como ovelhas nós temos Jesus como pastor, o nosso bom pastor. E como ovelhas nós temos que dar ouvidos à voz do nosso pastor, para que nós não sejamos uma ovelha desgarrada, para que nós não sejamos uma ovelha perdida, uma ovelha que o pastor precisa sair atrás e encontrá-la perdida, desorientada, ferida, e trazer de volta para o seu rebanho, para o seu aprisco. Nós como ovelhas temos que ser obedientes e estar atentos à voz do nosso pastor, porque Ele é quem nos conduz aos pastos verdejantes. Por isso eu te digo, se você de alguma maneira, ou por alguma razão, seja ela qual for, você não está dando ouvidos mais à voz do Senhor Jesus, é preciso parar um pouquinho e pensar, o que está te afastando de Deus? É preciso que essa comunhão seja restaurada, e eu digo, só se restaura a comunhão com Deus, com fidelidade, com entrega da nossa parte ao Senhor, não existe outra. Não. Neemias tinha uma missão muito grande, e ele começou essa missão edificando a porta das ovelhas. A gente pode dizer
que a porta das ovelhas foi o início de tudo, assim como ela é o início de tudo na nossa vida. Quando nós iniciamos a nossa vida de fé, a nossa caminhada junto a Jerusalém Celestial, nós temos que iniciar passando pela porta que é Jesus. E não simplesmente é passar pela porta que é Cristo, ou seja, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mas nós temos que dar valor, dar crédito, valorizarmos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu torno a dizer, nós como ovelhas, nós temos que obedecer e atender a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, a Bíblia diz que Ele deu a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, do qual nós fazemos parte. Então, querido, tudo se inicia na nossa vida, na porta das ovelhas, que é Cristo. Tudo se concretiza na nossa vida, quando nós como ovelhas, damos ouvidos à voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa parte do estudo de hoje, iniciando falando somente dessa primeira porta, a porta das ovelhas. E dizer a você o seguinte: você tem que se colocar como ovelha. Você tem que se colocar como uma ovelha do aprisco do rebanho do Senhor Jesus. Ele disse em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, e olha o detalhe, e sairá, e achará pastagens. As ovelhas que entravam pela porta de Jerusalém, elas entravam, elas não saíam mais. Elas não encontravam mais pastagem. Jesus está dizendo que nele nós somos livres para entrarmos e sairmos. E nele nós vamos encontrar pastagem, ou seja, refrigério para a nossa alma, felicidade, alegria, vitória, perdão dos pecados, salvação, a salvação da nossa alma. Em Cristo nós somos livres, querido. Entre pela porta, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Quem sabe hoje é a oportunidade que está sendo colocada diante de ti. E você passar pela porta que é Cristo. E você aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E de você ser obediente à voz do pastor. Seja uma ovelha obediente. Seja uma ovelha que atende à voz do bom pastor. Lembre-se, eu disse, o Senhor quer o nosso bem. O objetivo de Deus para a nossa vida é que tudo nos vá bem. Eu encerro agora desejando que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para esse estudo. E convido a você, fica conosco, participe. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí, clica naquele sininho, tem um sininho do lado ali, você vai ser notificado cada vez que um vídeo ou algum estudo for publicado. Eu tenho certeza, eu te digo, sem medo de errar, a tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Mas se sujeite à palavra de Deus, se sujeite à vontade de Deus. Encerro dizendo, seja uma ovelha obediente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até breve, se assim Deus o permitir. Amém.